Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. E o que parece é que realmente os boatos vão se transformar em fatos. Aparentemente o Brasil passará mesmo a importar diesel da Rússia. Mas como é que os Estados Unidos vão reagir a isso? A respeito dessas duas questões nós já vamos ver. Só que antes eu quero tratar rapidamente aqui, como uma introdução, desta matéria aqui, da projeção geopolítica da Rússia no hemisfério americano. É uma matéria que está num site especializado de geopolítica e fala do fato de que a antiga União Soviética acabou parindo uma Rússia, né, que está agora tentando recuperar a sua hegemonia geopolítica no espaço pós-soviético. Para quê? Para reverter a influência ocidental, aumentar sua segurança nacional, derrubar uma correlação de forças consideradas prejudiciais, reescrever a arquitetura de segurança europeia para cumprir seus imperativos estratégicos e, fazendo tudo isso, utilizando também do espaço do hemisfério americano, que inclui países como Cuba, Venezuela e Nicarágua. O que nos interessa mais aqui é tratar do Brasil, nós já vamos falar sobre isso. Eu só quero citar, já que nós falamos aqui da Nicarágua, de alguns fatos aí que estão sendo divulgados pela mídia a respeito do regime daquele país. Muitos de vocês devem lembrar que já há muitos anos nós temos ouvido falar a respeito de perseguições a cristãos. Esse artigo aqui que nós estamos vendo aqui da Nicarágua é de 2018, da Gospel Mais. Aqui está dizendo que famílias de cristãos foi queimada, exatamente, enquanto ainda estavam vivos, pelo, segundo a matéria, regime esquerdista de Daniel Ortega. Então, é um fato chocante, né? O mais recente caso chocante da época, e chamou a atenção de autoridades internacionais. Mas, aparentemente, essa chamada de atenção não resolveu, porque, veja só, nós estamos aqui em uma matéria de julho de 2022 e mais matérias vêm surgindo explicando que essas perseguições continuam na Nicarágua. Vou botar todos os sites para vocês, tá, pessoal, no link. A Nicarágua, a igreja sofre mais ataques. A igreja católica na Nicarágua sofreu mais de 190 ataques e profanações em menos de 4 anos, de 2018 para cá. Então, já vinha desde antes de 2018. Em 2018 teve aquele caso chocante, mas ainda continua. Veja essa outra matéria aqui, do site Portas Abertas. Tipo de perseguição: paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista, corrupção e crime organizado. Qual é a religião perseguida? Cristianismo. Aqui eles falam que os cristãos foram especialmente visados ao tentar ajudar as pessoas durante o período do flagelo, simplesmente ao apoiar aqueles que vivem na pobreza. Por quê? Porque os cristãos eles entenderam que havia algo muito mais terrível, né, do que o flagelo naquele país, que seria as pessoas perecendo à míngua. E aí foram tentar ajudar e o governo, pelo jeito, lá não gostou. Então a projeção da Rússia tem sido nesses países e agora também no Brasil. Então ela fez incursões na América do Sul através desses países, do Caribe e América Central respectivamente, né? No entanto, a estabilidade dessas pontes no longo prazo é no mínimo volátil. Brasil e Rússia, vamos tratar agora do Brasil, são membros do bloco BRICS, um grupo informal de países classificados como economias emergentes e potências em ascensão. Curiosamente, um denominador comum compartilhado por Moscou e Brasília é que ambos estão interessados em um equilíbrio de poder multipolar. Vocês lembram que eu venho dizendo que o mundo vai acabar sim se dividindo em 10 blocos, né? Que seria uma configuração que vai permitir tanto para Moscou quanto para o Brasil uma hegemonia maior e regional em seus próprios bairros, entre aspas, né? Na verdade, embora justificados com conotações ideológicas contrastantes, porque as ideologias que dirigem hoje o Brasil e a Rússia são contrastantes, tanto os governos de esquerda quanto os de direita têm nutrido vínculos com a Rússia, aqui no Brasil. Tanto esquerda quanto direita têm agora vínculos. Por quê? Isso não surpreende, considerando que a geopolítica é moldada por forças impessoais e não por agência humana. Por exemplo, Moscou tem apoiado consistentemente a tentativa do Brasil de se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, a Federação Russa representa um mercado consumidor lucrativo de exportações brasileiras de matérias-primas e alimentos. E ela também, como já falamos várias vezes, é fornecedora de fertilizantes para a agricultura brasileira. Surpreendentemente, o mais recente exemplo das relações russo-brasileiras foi a visita oficial do presidente brasileiro Jair Bolsonaro a Moscou, que provocou indignação em Washington. Lembram, né? Como foi criticado isso por Washington.
porque foi vista como um ato de desafio, pois ocorreu em um momento de acirramento das tensões sobre a Ucrânia. Até agora, o governo brasileiro manteve-se neutro em relação à atual crise na Ucrânia. No entanto, existem limites. Por exemplo, o fluxo de equipamentos de ataque e defesa russo para Caracas é problemático para o Brasil, porque considera a Venezuela um encrenqueiro ou um potencial Estado falido. E a Federação Russa representa, então, esse mercado... Aqui começa, não sei porque, às vezes, quando se coloca a tradução, ele repete. Aqui é tudo repetição do que já foi dito. Então, nós estamos mostrando aí, com essa matéria, que há, mais uma vez, uma conexão da Rússia aqui com o Brasil. Aliás, nós já falamos sobre as ironias da vida, né, que o Brasil, o atual governo, começa criticando o Putin e agora, então, está fazendo acordos onde passa a importar diesel da Rússia. Na verdade, como disse a matéria anterior que nós lemos, né, às vezes as ideologias são suplantadas, né, ou superadas por conta das necessidades dos países. Então veja essa matéria aqui, que é recentíssima, que diz que o Brasil está perto de comprar diesel da Rússia. O presidente brasileiro visitou Putin dias antes da Rússia invadir a Ucrânia. Preços elevados dos combustíveis entre os principais desafios da reeleição do presidente brasileiro. Então, o Brasil está negociando a compra de diesel mais barata da Rússia como parte de uma estratégia para reduzir os combustíveis. O acordo viria depois que o presidente brasileiro visitou o presidente russo em fevereiro, poucos dias antes da Rússia invadir a Ucrânia. E aí, então, foi anunciado aqui, provavelmente comprarei diesel mais barato da Rússia, né? Acrescentando que os preços da gasolina também estão caindo depois que a maioria dos governadores concordaram em reduzir os impostos sobre combustível. Tudo está indo bem no Brasil. Acontece que esses movimentos de aproximação da Rússia e do Brasil não são bem vistos pelos Estados Unidos. No princípio, houve uma espécie de, quase que uma ameaça velada, né, contra o Brasil. Nós vemos movimentos aí tentando influenciar questões internas brasileiras, mas ao final das contas, qual vai ser a reação dos Estados Unidos diante de tudo isso, diante do fato de que o Brasil estaria buscando primeiramente seus interesses, para só depois, então, se preocupar com questões internacionais que dizem mais respeito, num primeiro momento, a interesses de outros países. Algo, inclusive, que, como dito naquela primeira matéria, tem dividido opiniões, tanto da esquerda quanto da direita. Você vai encontrar, tanto à esquerda quanto à direita, opiniões dizendo que está certo, que tem mesmo que negociar com a Rússia e importar diesel. E tanto na esquerda quanto na direita, você vai encontrar opiniões dizendo que não deveria estar negociando com a Rússia, uns dizendo que é por interesse eleitoral, outros dizendo que é por outros motivos. Eu não entro nesse mérito aí, a nós isso não interessa. O que interessa é mostrar para vocês os fatos que estão acontecendo. Mas como seria a reação norte-americana diante disso? No primeiro momento houve uma espécie de reação contrária, mas agora parece que há uma aproximação. Nós temos aqui uma matéria de abril de 2021, criticando o que seria uma tentativa de Biden de se aproximar do governo brasileiro, né, dizendo que ao negociar com o extremista que governa o Brasil, o presidente Biden, que seria um democrata, se arrisca a cometer a maior interferência no destino do Brasil desde a ditadura. Então eles estão criticando essa aproximação. Então nós estamos vendo que, eles estão dizendo aqui, vamos direto ao assunto, os governos do presidente brasileiro e americano conversaram a portas fechadas a respeito de um bilionário investimento na Amazônia que poderá ser anunciado na cúpula de líderes sobre o clima promovido na próxima semana, entre 22 e 23 de abril. Houve mesmo um certo anúncio, alguma coisa ali, mas de concreto não houve nada. Mas então por que eu estou trazendo a matéria? Só para mostrar que há uma tentativa do presidente norte-americano em manter uma certa proximidade com o Brasil, não talvez porque morre de amores por aquilo que se desenvolve aqui, seja por um espectro político, seja por outro, mas por conta da disputa que os Estados Unidos têm atualmente com a Rússia, né? E não só com a Rússia, com a China também. Então o Brasil é importante demais, porque ele é uma espécie de líder natural aqui na América do Sul, ele é importante demais para ser desprezado, né? Então eles vão acabar aí disputando o Brasil, mais ou menos como a gente via acontecer na época da Guerra Fria. Jason, qual é o melhor caminho? Cada um de vocês escolha aí o que acha que seria o melhor caminho. Eu não estou aqui
nesse momento, pelo menos não, né, para dizer o que cada um deve fazer ou deixar de fazer. Nós vemos aí que não existe um caminho de salvação, um caminho perfeito, como se um lado fosse só de anjos e outro só de demônios. Não, nós estamos vendo que a complexidade da política é já muito grande. Imagine da geopolítica, que envolve interesses internacionais muito maiores do que a maioria das pessoas pode compreender. Então, a gente vai se restringir aqui nessa matéria a trazer os fatos para vocês, trazer algumas matérias, e aí cada um pode formar a sua opinião. Por enquanto, eu deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.